Em números redondos, o Brasil contabilizava em agosto de 2022, quando foi encerrada a contagem, 213.062.512 habitantes. Um crescimento populacional de 6,5% em relação ao censo realizado em 2010. No período, houve um crescimento de 12.306.713 habitantes, ou seja, um crescimento de 0,52%. O que significa a menor taxa já registrada desde o início da série histórica, iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país. O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, atingindo em 2022 84.800.000 habitantes. Esse contingente representa 41,8% de toda a população brasileira. Os primeiros resultados do censo de 2022 também apontaram que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem sendo os estados mais populosos do país. Matão está encravada nessa região e, segundo o censo, a nossa população não cresceu tanto assim. Mas há controvérsia, viu? O censo demográfico aponta que a população de Matão chegou a 79.033 habitantes em 2022, contra 76.786 em 2010. O crescimento populacional de 2,85% é considerado bem abaixo das expectativas. Os números estão sendo contestados pela Prefeitura de Matão. E pois bem, para falar sobre a contestação de Matão sobre os números divulgados pelo IBGE sobre a nossa população, estou aqui com o William Gaetano, que é o secretário de Finanças e Administração. William, Matão não concorda com os números divulgados pelo IBGE, é isso? Esteves, assim, nós temos uma redução no número de habitantes com base na última atualização do IBGE, não com base no último censo, mas na última atualização do próprio IBGE. Na última atualização, Matão tinha em torno de 84.000 habitantes e agora ele está colocando no novo censo 79.000. Então nós temos uma redução aí de 5.000 habitantes. Isso impacta em várias fontes de recursos, como FPM, ICMS, em outras tantas ações que são reflexo da quantidade de habitantes do município. Então, o que nós estamos fazendo? Nós já tínhamos uma ação de contestação e agora a gente está dando sequência nela justamente para tentar rever esses números, rever essas quantidades, porque assim, o processo do censo nos trouxe dúvidas, porque ele não foi liso, não foi um processo que ocorreu bem, ele foi tumultuado, a grande mídia noticiou isso muitas vezes, ia fazer, não ia fazer, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, contratava, não contratava, ia, não ia, teve problemas no país todo a execução do censo. Então, por isso, nós, como gestores públicos, resolvemos contestar, assim como várias outras cidades, é uma média de 800 cidades aí, país afora, que se sentiram prejudicadas. Algumas foram prejudicadas diretamente, como Matão, que teve uma redução de número de pessoas, e isso impacta nos recursos financeiros, e teve outras que teve redução de número de pessoas, mas não impacta no financeiro, mas impacta em outras ações, né? Então, esse grupo de municípios estão contestando esses números, e nós também estamos aqui. Matão, ele perde aí em torno de 5 milhões de reais ano, somente no fundo de participação do município, fora outras, como ICMS, por exemplo, outras fontes de receita. Então, é um valor muito grande. O que o governo federal fez, ele já vendo que isso poderia gerar um problema, ele mesmo lançou uma lei sancionada pelo presidente Lula agora recentemente, que no ano de 24, os números do censo não vão ser usados para computar o repasse do FPM. Então, 24 permanece como está. De 25 até 2035, vai ser diluído esse impacto financeiro ao longo dos anos para ser menor, né, esse impacto para o município. Então, tem essa contramedida que é o que nos deixa mais tranquilos. Porém, a gente vai continuar fazendo a contestação. Políticas públicas projetadas para 84 ou mais habitantes, né? Em que medida fica difícil para a Prefeitura projetar agora com esse número do IBGE para baixo? Como um número é um número importante, um estatístico, então você vê assim, qual região está crescendo mais, o censo como um todo, você vê quais regiões estão crescendo mais, qual que é o perfil da população, está envelhecendo mais, está nascendo mais, está morrendo mais, está crescendo, está diminuindo, está indo para onde, sabe? Todos esses elementos que você pega num censo é que faz com que você desenvolva as políticas públicas para aquela cidade. Se eu sei que a cidade está crescendo para uma região, então eu vou levar recursos para lá. Se eu sei que está nascendo muitas crianças na cidade, eu vou ter que fazer mais creche, né? Se eu vejo que está
envelhecendo mais, vai ter que fazer alguma política pública para a terceira idade. Então, assim, esses números estatísticos fazem com que auxiliem os municípios a criar as políticas para atender a sua população melhor, né? E uma vez que você fica com dúvidas, você não tem certeza se aquilo lá está correto ou não, então você pode tomar uma decisão equivocada. Nesse lado, levando em consideração os dados, né? Não estou falando aqui na questão financeira. Simplesmente analisando os dados do censo, né, ele pode criar uma situação, por exemplo, às vezes você acha que está tendo mais nascimentos e, na verdade, você está tendo uma longevidade maior dessa população. Então, quer dizer, eu errei a política pública. Então, assim, o dado tem que ser confiável para você tomar uma decisão correta. Então vai continuar contestando. Vamos continuar protestando aí. Contestamos a quantidade e vamos até o fim. Mas, para que todos fiquem calmos, assim como nós, de um primeiro momento não vai causar impacto financeiro tão grave como poderia causar, né, por uma medida do governo federal que diluiu isso ao longo dos anos.